Direto do Plenário. Estamos de volta com o Direto do Plenário. A partir de agora você acompanha a segunda parte da sessão de hoje do Supremo Tribunal Federal. Podemos nos sentar. Declaro reaberta essa sessão ordinária do Supremo Tribunal Federal. Toffoli, ao centro. E daremos continuidade ao julgamento dos embargos de declaração no recurso extraordinário 855.178. E já realizamos profundo debate necessário, uma vez que antes deste caso estava em plenário virtual e necessariamente um tema extremamente importante e relevante. Vários pronunciamentos foram realizados e, diante desses vários pronunciamentos e das proposições que foram feitas, eu vou passar a palavra novamente ao relator para que Sua Excelência apresente a sua proposição de uma maneira, para que nós possamos, a partir de agora, já realizados os debates, começar a colher os votos individualmente a respeito do quanto estamos a decidir. Ministro Luiz Fux. Senhor presidente, agradeço à Corte, os representantes do Ministério Público, senhores advogados, estudantes presentes. Senhor presidente, a leitura que eu fiz dos debates foi que, em primeiro lugar, faz uma leitura da solidariedade no sentido de que há uma estrutura de atribuições administrativas com relação a medicamentos, materiais, etc. Por outro lado, há uma preocupação que foi externada pelo ministro Fachin e pelo ministro Gilmar, no sentido de que haja uma proteção pela União nos casos de falha da unidade federal. Se o município não cumpriu o Estado, a União entra para subsidiar. Então, de uma maneira ou de outra, a vida humana estará protegida na forma como a Constituição preconiza. E aí eu me aproveitando da proposição de Vossa Excelência, e concluindo aqui a tese, que vai ser submetida à votação, e a ela nós submeteremos, de sorte que vamos evitar debates. Para fins de proclamação, eu também preciso saber se está acolhendo, se não está acolhendo os embargos. Eu vou manter aquela posição originária que eu me referia, que os embargos, o problema da infringência dos embargos aqui é de só menos importância, porque foi obedecido contraditório, todo mundo falou. Por outro lado, o problema é de uma envergadura muito maior do que, essa questão sobre se os embargos serem feitos infringentes ou não. A questão de forma não deve prejudicar a questão de fundo. Dito isso, senhor presidente, eu vou me aproveitar da sua emenda e acrescentar aqui o seguinte. Eu começo com Vossa Excelência e só acrescento alguma coisa. É solidária a responsabilidade entre os entes que compõem o Sistema Único de Saúde, porque implica obrigação comum, mas estruturada em níveis de atuação que devem ser observados nas ações judiciais voltadas ao fornecimento de medicamentos sob a seguinte disposição. Agora, a demanda que veicular pedido de medicamento, material, procedimento ou tratamento constante nas políticas públicas deve ser proposta em face da pessoa política com competência administrativa para o fornecimento, dispensação daquele medicamento, tratamento ou material, ressalvada, em todos os casos, a responsabilidade subsidiária da União. Essa é a proposição. E, do ponto de vista segunda parte nós excluímos. Vossa Excelência, então, conhece dos embargos acolho parcialmente para prestar esclarecimentos e fixar esta tese. Então, o eminente relator conhece dos embargos para prestar esclarecimentos e apresenta a tese que acabou de enunciar. Como vota o ministro Alexandre de Moraes? Acompanho. Ministro Alexandre de Moraes acompanha. Como vota o ministro Luiz Edson Fachin? Senhor presidente, eminente ministro relator, eu peço toda a vênia para entender que, do ponto de vista da consequência, Sua Excelência, eminente ministro relator, está concedendo efeitos infringentes aos embargos de declaração. Eu já votei, havia acompanhado Sua Excelência na posição que houvera inicialmente entendido de rejeição dos embargos. Portanto, eu conheço os embargos, mas rejeito os embargos. Nada obstante,
seja possível avançar para alguma elucidação ou desenvolvimento das teses fixadas no precedente, mas não avanço na matéria que Sua Excelência introduz, distinguindo, aliás, solidariedade e subsidiariedade. Portanto, peço ao Vênia para divergir da proposta do eminente ministro Luiz Fux. E, se for o caso... Vossa Excelência conhece e rejeita. E rejeita os embargos. E rejeita os embargos. Vossa Excelência não propõe nenhuma alternativa? Eu na verdade... dependendo do resultado... poderia propor, caso esta posição resulte majoritária. Pois não. Ministro Luiz Roberto. Presidente, eu acho que há um certo consenso entre todos nós que a judicialização se tornou uma questão grave, como Vossa Excelência bem referiu no início dos trabalhos de hoje. Portanto, eu acho que nós temos que trabalhar para diminuir a judicialização. Há coisas que nós não podemos fazer. Eu acho que boa parte do debate que está sendo travado no judiciário deveria ser travado no momento da elaboração do orçamento. Saber quanto dinheiro vai para cada lado, e aí aquele é o limite. Aonde acaba o dinheiro, acabam as possibilidades. A gente tem que trabalhar com a compreensão de que os recursos são finitos e que governar, em última análise, é alocar recursos escassos entre fins alternativos. E acho que o lugar de essas escolhas serem feitas não é aqui, e sim no Parlamento, na votação do orçamento. Enquanto essa agenda não avançar, nós vamos enfrentando o tema da judicialização. Em matéria de medicamentos, há dois tipos de judicialização, há dois tipos de demanda. As demandas contra o descumprimento das regras estabelecidas pelo SUS. Portanto, você tem o RENAME, você tem a lista dos medicamentos, tem a definição de qual é o ente responsável por prover e ele não cumpre. Essa é a parte fácil do sistema, porque está previsto na legislação, não cumpriu, violou o direito e a judicialização se impõe. A judicialização difícil é quando se tem a pretensão por um medicamento ou um tratamento que não está no sistema. Essa é a grande dificuldade que nós enfrentamos. Eu defendo, presidente, que quando se trate de um medicamento que não está incluído na lista, não está incluído no sistema, a demanda deve ser proposta apenas em face da União, pelo fato de que somente a União pode determinar, via Conitec e pelos procedimentos adequados, a inclusão de um medicamento nas listas. Portanto, não vejo nenhuma razão para solidariedade quando se trate de medicamento que não conste das listas do SUS. Quando nós estamos diante da outra hipótese, que é o ente responsável pela dispensação do medicamento não o faz, aí ele é que é o responsável. Se for o município, a ação deve ser proposta em face do município. Se for o Estado, a ação deve ser proposta em face do Estado. E se for a União, a ação deve ser proposta em face da União. O ministro Luiz Fux fez uma sugestão atendendo a uma postulação da União, que, em lugar de ela ser incluída rotineiramente no polo passivo como solidária, que ela seja tratada como tendo responsabilidade subsidiária. Vale dizer, se o ente que deveria entregar a prestação não for solvente, ou por qualquer razão não a puder cumprir, é possível ir buscar na União, que é quem imprime dinheiro. Mas a solidariedade significa que você pode indistintamente demandar quem descumpriu e quem não tinha obrigação. Portanto, eu acho que a solidariedade é um conceito que não se aplica aqui, com todas as vênias de quem compreenda diferentemente. E a solução da subsidiariedade jamais deixará a parte desassistida, porque se o ente competente não prover, a União fica nesse dever. E aí, se a União vai ou não integrar a LIDE, passa a ser uma escolha dela.
ela, a meu ver, se ela tem responsabilidade subsidiária, ela tem que, pelo menos, ser cientificada da demanda em relação a qualquer ente. Porém, o responsável primário é o ente. Porque, do contrário, presidente, quando a União entra na demanda, é muito fácil a entidade responsável e competente simplesmente se abster, porque a União vai suprir. De modo que, e é preciso ter em conta também, e eu fui advogado público e isso não é irrelevante, você tem o custo do medicamento e você tem o custo administrativo de litigar. E, portanto, se você propõe, como é a praxe, a ação contra o município, o Estado e a União, e vocês se virem, você mobiliza 3 máquinas administrativas, 3 procuradorias, o que significa material, o que significa pessoal, o que significa custos administrativos desnecessários, se você já sabe quem é o responsável e já elegeu a União como responsável subsidiária. De modo que eu acho que é melhor para o sistema e produz maior justiça em matéria de saúde a fórmula da subsidiariedade. E por essa razão eu estou acompanhando a proposição de Vossa Excelência na redação que foi dada pelo ministro Luiz Fux. E reiterando, a solidariedade não é grátis. Ela tem um custo, que é um custo para o sistema, e acho que se nós pudermos evitar esse custo sem prejuízo para o paciente, eu acho que é melhor. Portanto, eu acho que no fundo, nós estamos provendo os embargos de declaração com efeitos infringentes. Aí a fórmula do dispositivo eu adiro ao que a maioria preferia. Mas, do fundo, nós estamos dizendo, não é solidário, é subsidiário. E acho que isso tem uma dimensão infringente que, excepcionalmente, neste caso, eu admitiria pela gravidade e pela circunstância de que o debate só foi travado aqui. Antes, essa foi uma matéria que passou no plenário virtual, para que as pessoas entendam. Geralmente, no plenário virtual, vão as matérias já pacificadas. E nós nos demos conta de que não havia uma pacificação e, por isso, viemos discutir em plenário. De modo que eu acho que é legítimo, por exceção, nós darmos efeitos infringentes aqui. De modo que eu estou acompanhando... Ministro Barroso, senhor presidente, uma pequena reflexão, sem contraditar Vossa Excelência em absoluto. O que é comum, o que é recorrente, olhando para é que as Luiz Roberto pessoas Barroso do município cheguem de madrugada ao pronto-socorro, trazendo um parente ou alguém, ou acompanhando alguém que tenha tido um derrame, um AVC, um infarto do miocárdio, ou sofrido um acidente grave. No caso de medicamento, é relativamente simples nós decidirmos e darmos uma solução unívoca. Mas nesses casos complexos, eu mesmo, que sou juiz do Supremo Tribunal Federal, não saberia dizer de quem é a competência para atender aquele paciente naquela emergência. Muitas vezes é preciso de um transplante, de uma operação mais complexa, de um remédio que vem do exterior, de uma UTI sofisticada. De maneira que, simplesmente, nós afirmarmos que deve responder no polo passivo aquele que tem a obrigação primária de atender, no dia a dia, no cotidiano da vida, é relativamente complexo. Isso já é normatizado pelo sistema. Pois é, mas nós não podemos, data vênia, decidir aqui com base numa portaria. Eu tenho a impressão que tem prestações que estão listadas e definidas, e tem aquelas outras que não estão listadas. E acho que é preciso... Eu estava vendo ainda agora esse debate sobre políticas públicas que se desenvolvem em municípios. Entrega de leites com alguma singularidade. Portanto, em alguns municípios existe essa política, em outros não. Então, na verdade, essa questão precisa ser realmente... Mas aqui tem uma questão. Eu até, na sugestão que eu fiz inicialmente, eu veiculava uma definição para medicamentos, tratamentos e materiais que não estão previstos nas políticas públicas. Mas o caso concreto
não abordou estas questões, ministro Gilmar. Por isso que, na discussão com o eminente relator, Sua Excelência fixou-se apenas na primeira proposição que eu fiz, com adequações que Sua Excelência, com a sua capacidade, aprimorou a redação. Por quê? Porque, no caso concreto, trata-se de um objeto previsto nas políticas públicas. Então, nós não temos aqui, neste caso, a discussão a respeito deste tema de tratamentos que não estão colocados na listagem da política pública para a saúde. Mas na medida em que extraímos uma tese, na verdade, estamos fixando essa orientação. Veja que eu comungo, compartilho dessas angústias desde a STA 175, mas também me preocupa desenvolver agora uma proteção insuficiente, porque essa é a questão. Tanto é que, à época, eu falava em solidariedade e subsidiariedade e dizia que o sistema precisava ser aprimorado. Mas, de fato, isso a ministra Rosa chamou a atenção, veja que nós podemos ter situações em todos os planos em que uma dada política pública não foi desenvolvida. E a parte não sabe. Quer dizer, ela simplesmente vai formular uma reclamação. De modo que a mim me parece... Mas as questões urgentes, elas acabam sendo resolvidas por juiz, até por juiz incompetente. Porque o sistema... Ele ou plantonista. Mas, plantonista, isso depois é discutido, o polo passivo, etc., no desenvolver e no desenrolar da Talvez aqui o minimalismo nos ajude, ministro Gilmar. Aqui, Barroso. O caso concreto era o de fornecimento de medicamento que constava da lista. Então, nós estamos produzindo uma tese só para esta hipótese. A tese para medicamentos não constantes de lista, que seria a última que Vossa Excelência tinha proposto, nós retiramos. Então, na tese minimalista nas hipóteses em que existe determinação legal de dispensação de medicamento, o ente político que tem o dever de dispensá-lo que deve ser demandado. É isso que nós estamos dizendo dentro aqui. Da estruturação do sistema que já está normatizado. É isso. Interessante, presidente, apenas só para problematizar um pouco, nós deferimos em 6 casos aqui, e a nossa turma foi uma delas, não me lembro, eu participava ou da primeira ou da segunda turma, havia uma doença grave oftalmológica chamada retinose pigmentar. O único país que alegadamente tinha um tratamento era Cuba. Vossa Excelência lembra disso. E nós mandamos 6 pacientes com familiares para Cuba. Agora, eu não saberia dizer agora, nesse momento, se a responsabilidade é da União, dos estados ou do município. Quer dizer, o munícipe vai lá, está ficando cego, quer um tratamento, e o juiz vai ter que estabelecer alguma responsabilidade. Eu penso, e, claro, não quero ainda avançar o voto, e o ministro Barroso agora tratou da questão com muita objetividade, mas eu penso que a solução da solidariedade é a que melhor atende o paciente que está na ponta do sistema. Tucur. Ministra Rosa Weber. Senhor presidente, o eminente ministro Luiz Fux foi o relator do processo, no julgamento, e nós ali afirmamos a solidariedade. É isso. Foi afirmada a solidariedade. Sim. Os embargos de declaração no voto trazido por Vossa Excelência, em assentada anterior, afirmava a inexistência de omissão, contradição, obscuridade que justificasse, ou seja, das condições de embargabilidade, que justificasse o acolhimento dos embargos. Isso. No estudo que eu fizera, eu estava acompanhando o voto de Vossa Excelência. Isso. Pediu vista, o eminente antecipou o pedido de vista, o ministro Edson Fachin, que trouxe o seu voto vista na mesma linha, acompanhando Vossa Excelência e prestando, in obter dictum, fazendo algumas colocações relativas... reforçando a solidariedade para criar uma orla de proteção maior. Eu, com todo o respeito, e porque acompanhei Vossa Excelência, entendo que é íncito ao conceito de solidariedade passiva justamente o direito do credor exigir de qualquer um dos devedores, no todo ou em parte, a dívida comum. Essa foi a tese assentada
na época. Quem fala é a ministra Rosa Weber. Mesmo a responsabilidade subsidiária a que se refere o voto do ministro Luiz Roberto, ela pressupõe que integre a relação processual onde essa responsabilidade é definida, acolhida ou não, o dito responsável subsidiário. Então, a parte terá necessariamente em julgamento, de embargo de declaração no ingressar RE 855178, ajuizar a União ação contra Maria também Augusta da Cruz contra Santos. o pretenso responsável subsidiário, como ao próprio réu, que seria, digamos, o devedor principal, se entender de chamar a responsabilidade, ele vai denunciar a lide, vai chamar o processo, vai utilizar um dos instrumentos processuais que estão a seu dispor, justamente para que essas pessoas entre as quais se divide a responsabilidade, nesse caso, nessa compreensão, possa, digamos assim, dar a sua resposta, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Então, com todo respeito, senhor presidente, eu também entendo que não cabe ao Supremo ficar a definir quem deve ser chamado ou não, que cada juiz, ao exame dos autos e a partir da teoria da asserção e a partir da sua compreensão pessoal, vai definir o que entender cabível e se concluir pela ilegitimidade da causa passiva, vai concluir no sentido da carência da ação, o juízo será de carência da ação. Então, por não vislumbrar as condições de embargabilidade, eu peço vênia ao eminente relator para acompanhar a divergência. Conheço e rejeito. Ministra Carmen Lúcia, como voto? Presidente, como aqui já foi explicitado por todos que se manifestaram antes de mim, este recurso extraordinário foi tido como de repercussão geral no tema aventado, exatamente para reiterar a jurisprudência do Supremo no sentido da aplicação do princípio da solidariedade como vinha sendo entendido, aplicado e orientado para todas as instâncias judiciais. Sobrevêm agora os embargos de declaração e, como também foi dito a partir do inicial voto divergente do ministro Edson Fachin, não se demonstrou omissão, contradição ou obscuridade, o que inicialmente também o ministro relator, o ministro Luiz Fux, tinha assentado. Mantenho-me, senhor presidente, na versão inicial do voto do ministro relator. Quer dizer, não havendo omissão, contradição ou obscuridade e não havendo como prosseguir, na minha compreensão, sobre uma matéria que precisa, portanto, de ser aprofundada, até mesmo porque estaríamos modificando a jurisprudência do Supremo Tribunal e, portanto, nós não teríamos reiterado a jurisprudência, mas mudado sem a tramitação nesse sentido, é que eu peço vênia ao ministro relator para acompanhar a divergência no sentido de conhecer e rejeitar os embargos. Senhor presidente, eu também vou pedir vênia e vou acompanhar Ministro a divergência. Ricardo Lewandowski. Eu, como intervi várias vezes, até peço escusas por essa intervenção reiterada, eu entendo que é muito difícil, no caso concreto, identificar-se quem é o responsável pela obrigação de fazer no campo da saúde, se é o município, se é o Estado, o Distrito Federal ou a União. De modo que penso que na obrigatoriedade de atendimento médico aos necessitados. O jurisdicionado estará melhor protegido com a reafirmação da tese, que é da jurisprudência da Casa, da subsidiariedade. Portanto, eu vou acompanhar a divergência no sentido de conhecer e rejeitar os embargos e manter a posição tradicional desta Casa. Agradeço ao ministro Ricardo Lewandowski. Ministro Gilmar Mendes, como vota? Também eu gostaria até de ter mais segurança em relação a essa temática. Mas, diante da insegurança que existe, me parece que ainda a responsabilidade solidária é a que, de alguma forma, preserva e assegura a proteção. Acho até que ela precisa ser, talvez, hierarquizada e sistematizada. E aqui, o próprio caso parece indicar isso, porque quando a parte entrou com esta ação, ela exatamente dizia que havia uma informação negativa porque o medicamento não constava da portaria do Ministério da Saúde. Na verdade, veio a ser inserido 2 anos depois, talvez por conta das próprias demandas. Portanto, veja que nós temos uma zona grísia que é quase negra em termos de indefinição. Não é? E a mim me parece que isso é extremamente grave
e como nós estaríamos caminhando para superar o entendimento que era reiterado, me parece extremamente arriscado nesse contexto, na linha do que já se pronunciou o ministro Fachin. Eu entendo que, de fato, esse é um tema que precisa ser amadurecido, eventualmente aqui, ou alhures por parte da administração e do legislador. Ministro Mas Gilmar Mendes. O pior de tudo é fazer uma mudança para agravar, né, e tornar insuficiente, ou mais insuficiente, o sistema de proteção. E o próprio caso ilumina isto, porque, de fato, a ação foi movida exatamente porque o medicamento não constava da lista do Ministério, né, e por isso se reclamava, né, ele só foi incorporado, a demanda é de 2009, e ele só foi incorporado em 7 de novembro de 2013. Portanto, pedindo todas as vênias, eu acompanho a manifestação, a divergência. Ministro Marco Aurélio. Presidente, estritamente para documentação em meu voto, rememoro o caso. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região deixou de acolher a apelação interposta e desproveu, vamos falar assim, equiparando esse procedimento a recurso, a denominada remessa oficial. Ao fazê-lo, fez ver constitucional e administrativo, apelação civil, Sistema Único de Saúde, édito judicial que condenou o Estado e a União a fornecer medicamento de nome Bozentana, falecimento da autora, pretensão da União em ver reconhecida sua ilegitimidade passiva para eximir-se do cofinanciamento do custeio do medicamento, impossibilidade, responsabilidade solidária entre os entes federados, eventuais questões de repasse de verbas atinentes ao SUS devem ser dirimidas administrativamente ou em ação judicial própria, apelo e remessa oficial improvidas. Houve recurso extraordinário e aí se inseriu o recurso extraordinário no denominado plenário virtual, propondo o relator a um só tempo que se reconhecesse, e me limitei a fazê-lo, no caso, a repercussão geral, e se desprovesse o recurso, mencionando inúmeros precedentes quanto à responsabilidade solidária que decorre do disposto no artigo 196 da Constituição Federal. A saúde é direito de todos e obrigação do Estado. Vamos entender esse vocábulo como a revelar o gênero União, Estados e municípios. Presidente, houve julgamento no plenário dito virtual e ocorreu a protocolação de embargos declaratórios. Embargos declaratórios da União. E esses embargos são trazidos, não são apreciados no mesmo plenário, que é diverso do físico, não há tantas discussões, pelo menos, não se perde tanto tempo como se perde no julgamento neste colegiado físico, né? Esses embargos declaratórios vieram com 25 folhas. Indaga-se, apontando-se omissão, obscuridade ou contradição no pronunciamento havido no plenário virtual? Não. Formulou-se um pedido que eu diria um tanto quanto discrepante da organicidade dinâmica do direito,
Pelo exposto, vou ler o fecho na 25ª folha dos embargos declaratórios do recurso interposto pela União. Pelo exposto, requer à União sejam os embargos declaratórios conhecidos e providos, reformando-se o acordo recorrido, conferiu-se aos embargos declaratórios contornos de recurso de revisão, simples revisão, quando os embargos visam afastar aqueles vícios a que me referi ou a esclarecer a decisão proferida, reformando-se o acordo recorrido a fim de que a questão cuja repercussão geral foi reconhecida seja submetida ao plenário presencial. Quem fala é o ministro Marco Aurélio. Tendo em vista a obscuridade contida na decisão embargada, bem como obscuridade inexistente. É muito clara a decisão. Só não se mostrou clara para a União. Bem como a necessidade de discussão e deliberação acerca das diversas nuances do tema, tendo em vista a sua complexidade e suas repercussões práticas. Presidente, estou convencido de que, a cada dia que passa, a prestação jurisdicional fica mais complexa. STF julga embargos contra acordos sobre responsabilidade solidária entre entes da Federação na obrigatoriedade de atendimento médico aos necessitados. O Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal, acabam essas decisões de duas uma, ou não sendo consideradas, ou consideradas acabam confundindo e dificultando ainda mais a vida do jurisdicionado, a vida do cidadão, principalmente o cidadão que precisa. E essa necessidade urge de um medicamento. Não posso, presidente, porque se o fizesse, teria que observar o Código de Processo Civil, transformar esses embargos declaratórios em embargos infringentes. Uma coisa é, ante uma omissão, julgar-se os declaratórios e conferir-se a decisão a eficácia modificativa. Outra coisa é pretender-se, sem ouvir a parte, o Código compele a ouvir a parte, quando se toma o recurso interposto por um recurso diverso, pretender-se simplesmente rejulgar o extraordinário, dando dito pelo não dito. E a decisão foi uma decisão, eu não me pronunciei quanto ao fundo do recurso extraordinário, porque entendi impróprio pronunciar-me no plenário virtual. A decisão não teve voto discrepante, foi no sentido de reafirmar-se a jurisprudência reiterada quanto à solidariedade dos entes da federação. Ante esse contexto, presidente, e porque, se eu posso simplificar, eu não complico, e diziam os antigos que vence o simples, ante esse contexto, conheço do recurso interposto, porque atendidos os pressupostos de recorribilidade específicos desse recurso, mas o desprovejo os declaratórios, reafirmando, não há no pronunciamento do colegiado, no plenário virtual, pronunciamento embargado, quer omissão, quer contradição, quer obscuridade. Como voto? Agradeço ao ministro Marco Aurélio. Houve maioria no sentido já do conhecimento e da rejeição, na linha da divergência, 6 votos. Eu sou o último a votar, vou pedir vênia a maioria formada para acompanhar o eminente relator. Proclamo, então, o resultado, sem ainda adentrar a tese. Vou proclamar o resultado da deliberação quanto ao acolhimento ou rejeição dos embargos. Por maioria, por unanimidade, conheceram dos embargos. Por maioria, rejeitaram os embargos vencidos o ministro relator, o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Luiz Roberto Barroso,
e o ministro Dias Toffoli. Nós temos que formular a tese. Nós iniciamos o dia de hoje, 9h30 da manhã, e tese sempre tem uma discussão muito grande. A minha sugestão, eminente relator, se Vossa Excelência estiver de acordo, que nós deixássemos para o início da sessão de amanhã a continuidade. Aliás, para a tese. Quase nunca a tese passa por mim, porque sou voto vencido, aí não participo da elaboração. Mas Vossa Excelência é vencedora aqui. Eu seguramente acolho, senhor presidente, e trarei uma proposição ao colegiado ao início da sessão de amanhã. Está bem. Então, nós suspendemos agora este julgamento para, no início da sessão extraordinária de amanhã, 14 horas, dar a ele continuidade para a fixação da tese. Dos outros feitos a respeito de saúde, como amanhã nós temos apenas praticamente um tema só na pauta, eu vou transferir um dos casos para, se tiver tempo, nós também temos possibilidade de julgamento amanhã, que é exatamente o caso que eu estou impedido, que é o recurso extraordinário 566.471 da relatoria do ministro Marco Aurélio, que se encontra com vista, no qual foi pedido vista pelo ministro Teori, e agora encontra-se com devolução de vista por parte do ministro Alexandre de Moraes. Então, esse feito fica incluído na pauta de amanhã. Os outros feitos que estavam nessa pauta serão realocados. O ministro Ricardo Lewandowski teria uma ação direta. Posso realocar mais adiante? Pode, não, claro, senhor presidente, até porque há uma liminar e essa liminar vem vigorando há muito tempo, não há maior prejuízo, penso eu. Ministro Marco Aurélio. Presidente, eu tenho, sob a minha relatoria na pauta de hoje, um outro processo que versa idêntica matéria. Colocaremos amanhã também. E eu penso que o quadro é favorável a desprover-se o recurso do Estado de São Paulo. Esse é o número? Esse é 1.165.959. Então fica também transferido esse para amanhã. Fica também transferido para amanhã esse recurso extraordinário. Então, amanhã ficarão inclusos na pauta também, além dos feitos que já estavam inclusos, o RE 566471, de relatoria do ministro Marco Aurélio, com devolução de vistas do ministro Alexandre. E o recurso extraordinário 1.165.959, de relatoria do ministro Marco Aurélio. Penso que na data de hoje nós tivemos um dia de profundos debates e extremamente importante, uma pauta social das mais relevantes, definindo temas para toda a sociedade do Estado brasileiro. Agradecendo a presença de todos, declaro então encerrada essa sessão ordinária de hoje. Muito obrigado a todos. Parede de mármore claro ao fundo, à esquerda, bandeira do Brasil ao centro, brasão. No canto superior direito, crucifixo. Aos poucos, os ministros deixam o plenário.